Olá, alunos e alunas do Paraná, tudo bem com vocês? Peço licença mais uma vez para entrar na casa de vocês. Vamos ter mais uma aula de História com o professor Paulo Brito, nosso intérprete Tiago aqui fazendo esse trabalho maravilhoso com a gente. E na aula de hoje, dando continuidade àquilo que nós já estávamos estudando, nas aulas anteriores, a gente vai identificar a origem dos africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, esses africanos e africanos. Vamos conhecer um pouco mais, vamos fazer um estudo mais aprofundado dessas etnias que foram trazidas para o Brasil. Lembrando que na aula passada a gente falou da etnia Banta e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho em outras etnias, em uma outra etnia que veio para o Brasil com esses africanos e africanas para serem escravizados. E também vamos identificar, reconhecer algumas contribuições culturais dos africanos para a construção da cultura brasileira e da forma como a gente se identifica culturalmente hoje enquanto uma nação. Tudo bem? Então, na aula anterior, se vocês se lembram, nós estudamos aí sobre os povos bantus, que vieram para o Brasil para serem escravizados. A origem dos povos bantus, ali da região da África Ocidental, relembrando novamente aquele mapa africano e as divisões da África. A contribuição africana para a cultura brasileira, a gente viu sobre o jongo, essa dança e a musicalidade, a capoeira e o samba, por exemplo, e os conhecimentos técnicos dos povos africanos, além das palavras, que hoje fazem parte da língua portuguesa e que são de origem africana. A gente viu também essas palavras através daquele slide que a gente discutiu essas palavras tão bonitas da língua portuguesa, como, por exemplo, fuxico, garapa, quitanda, quitute, sunga, tanga, berimbau, canjica e tantas outras palavras, milhares de palavras que foram incorporadas nesse processo de construção da língua portuguesa como a gente fala hoje em dia aqui no Brasil. E daí eu trago aqui para vocês um trechinho de uma frase que traz essas palavras, E o que fazem os portugueses quando têm que zangar com um caçula dengoso que estava cochilando durante uma lenga-lenga como esta? Então vejam aí nessas palavras negritadas, zangar, caçula dengoso, cochilando, lenga-lenga. Eu tenho certeza que vocês reconheceram essas palavras, Quem é o filho caçula, que é aquele filho mais novo, O zangar, que está uma pessoa zangada, brava, O caçula dengoso, que está fazendo aquele corpo mole, cochilando, tirando aquele cochilo durante um lenga-lenga, Um falatório, essa discussão como está. Então, são palavras de origem africana e que a gente utiliza na língua portuguesa nos dias de hoje, tá bom? A gente vai estudar nessa aula, então, a origem desses africanos que foram trazidos para o Brasil, lembrando aí, as etnias africanas, principalmente qual etnia? A etnia sudanesa, especialmente aí os povos iorubás, que vêm para o Brasil, ali no Nordeste, principalmente no estado da Bahia, e contribuem aí para a nossa cultura brasileira como a gente conhece hoje em dia. Tudo bem? Então vamos aqui com o prof, Só lembrando, gente, aquele recadinho de toda a aula, o registro de frequência no Classroom, ele mudou. Você clica no link número 1, aquela atividade obrigatória, realiza a atividade, lembra de clicar para enviar para o seu professor e pronto. A sua presença está garantida. Não esqueçam, terminando a aula, já vai lá, realiza a atividade número 1 e garanta a sua presença na sua aula de História com o seu professor. Beleza? Gente, os sudaneses, trago aqui para vocês essas duas imagens muito bonitas, de duas mulheres negras, que está no livro didático de vocês, lá na página 35, quando quiserem ali retomar os estudos através do livro didático também. Então, à esquerda, uma mulher nigeriana e à direita, uma mulher baiana, Então, hoje, os iorubás são contados aos milhões na Nigéria e em Benin e possuem grande número de descendentes no Brasil e em Cuba. Então, percebam, assim como a gente viu na aula anterior, a semelhança étnica entre essas duas mulheres, a utilização do turbante como um elemento cultural e que ainda é utilizado hoje pelas mulheres de origem africana no Brasil, nessa questão cultural, de composição cultural, e a gente acaba identificando essas semelhanças de um povo que está lá na Nigéria, de um povo que está aqui no Brasil. O estado da Bahia, a cidade de Salvador, é a cidade com o maior número de descendentes africanos, de pessoas negras fora da África, e que trazem esses elementos para o nosso dia a dia. Então é isso que a gente vai discutir na aula de hoje, Essas etnias e essa herança cultural que faz parte aí da história do Brasil, e a gente vai aprender muito. Vem aqui com o prof, então, Sudaneses eram os povos da região, eram todos os povos da região do Sudão,
hoje representa um país, né, passando aí por uma guerra civil e se separando, né, entre dois países, mas e que historicamente se dizia respeito a toda a África abaixo do deserto do Saara. Então o deserto do Saara está ali naquela porção mais ao norte da África, então o Sudão era toda essa região aí mais abaixo do deserto do Saara. A expressão Sudão vem do árabe, significa em tradução grosseira, países dos negros, né? Então é essa etnia que a gente vai estudar hoje, os sudaneses, com essa expressão que vem dos árabes, da língua árabe, que significa países dos negros, né? Os sudaneses se subdividiam em 3 grupos. Então a gente tem os iorubás, que a gente vai dar uma olhada mais especial na aula de hoje, os jejes e os fanti-achantes, eram as 3 subdivisões dos grupos dos sudaneses, né? Esse grupo tinha origem do que é hoje representado pela Nigéria, pelo Dahomey e pela Costa do Ouro, e seu destino era geralmente a Bahia, né, a região ali do Nordeste. A Bahia, lembrando que a Bahia durante grande parte do período colonial brasileiro, ela foi então a capital da colônia, né, a cidade de Salvador, depois foi transferida para o Rio de Janeiro e lá no século XX a gente leva a capital para Brasília. Então, nas terras da África Ocidental viveram esses povos igualmente importantes, né, na formação cultural do Brasil, tanto os bantos como os sudaneses, por isso que a gente diz igualmente importantes aí, né? Um povo que a gente vai discutir na aula de hoje desses subgrupos que veio para o Brasil, especialmente para o estado da Bahia, foram os iorubás. O reino de Iorubá, então os iorubás, eles constituíam aí uma civilização marcadamente urbana, então eles viviam em cidades, né? A gente talvez aí tenha uma percepção histórica pautada no etnocentrismo, né? Aquela ideia de julgar a cultura do outro a partir da nossa, de que as civilizações africanas elas eram marcadas pelo atraso. As cidades de Iorubá, dessa etnia Iorubá da região, eram cidades marcadamente urbanas, lembrando que nesse período a Europa estava saindo do feudalismo ali no século XV, com cidades de ruas e avenidas largas e mercados movimentados. Então olha o paralelo que a gente está fazendo. Enquanto a Europa estava em um processo de feudalização rural, agrário, nós temos regiões da África com sociedades marcadas pela urbanidade, por ruas, avenidas e comércio muito movimentado, né? As principais cidades iorubás daquela época é Ifé, Queto e Oió. Tá? Então eram as principais cidades. Tem aqui no mapa, e a gente vai identificando essas cidades ali, ó, Reino de Ganda, Benim, Dahomey, e as principais cidades aqui no mapa, que eram as principais cidades dessa etnia iorubá. Tudo bem? Vamos aqui para o nosso primeiro quiz, fazer um quiz para a gente começar a pensar aí nessas etnias que compuseram a cultura brasileira, essas etnias africanas. Então aqui, ó, sobre os sudaneses, assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Era um povo de origem agrária e pastoril? Era uma civilização marcadamente urbana? Eram conhecedores da metalurgia, um povo que era nômade? Vou deixar um tempo na tela, responde e na volta a gente corrige juntos essa atividade. Vamos lá?
Pessoal, voltamos, né? Vem aqui com o prof, ó, sobre os sudaneses. Assinale a alternativa correta. Tenho certeza que você aí na sua casa conseguiu acertar esse exercício, né? Era uma civilização marcadamente urbana, né? Faziam comércio, ruas e avenidas construídas ali, avenidas largas e tudo mais. Era um povo de origem agrária e pastoril, nós não vimos isso na nossa aula, né? Até haviam outras etnias na África com essa característica. Quem era conhecedores da metalurgia, que a gente viu na aula passada, eram os povos bantus, tá bom? Os iorubás, a economia iorubá, ela era baseada principalmente no comércio, então faziam essa comercialização aí de vários produtos, né, da África e de regiões mais próximas, né? Os comerciantes circulavam aí por terras e pelos rios carregados de produtos da floresta, couro, metal e marfim e alguns produtos ali mais próximos da África, como por exemplo o Oriente Médio. Na cidade de Oió, como a gente viu no mapa, capital política, haviam bairros especializados em curtume, serralheria e fundição, né, voltado aí para o atendimento do comércio, desses trabalhos que eram ofertados na cidade. Ifé era a capital religiosa, então a gente viu que Oió era a capital política, e enquanto Ifé era a capital religiosa dos Iorubás, era uma cidade sagrada. E é vista por eles até hoje como um umbigo do universo. Na religiosidade africana, diferente do que a gente tem, por exemplo, com o cristianismo, né, com o judaísmo ou até mesmo com a religião islâmica, os muçulmanos, os africanos, me desculpem, os africanos não faziam registros escritos da sua religiosidade. Então, dentro da religião cristã, a gente tem a Bíblia como livro sagrado, a gente tem o Torá no judaísmo, a gente tem o Alcorão no islamismo. Na religiosidade africana, a gente vai ver que essa tradição era passada de forma oral e não havia esses registros escritos, essas fontes escritas de livros sagrados das religiões africanas e dessa africanidade. Então, é uma cidade importante para as comunidades iorubás, tanto no Brasil como na África, né? Então a gente tem essas cidades sagradas. Acabei de falar para vocês de outras religiões que também têm as suas cidades sagradas, né? O cristianismo tem a sua cidade sagrada em Jerusalém, tem o muçulmano com a cidade de Meca, e aqui as religiões africanas, também praticadas aqui no Brasil, como o candomblé, tem essa cidade sagrada, que é a cidade de Ifé na África. Tudo bem? Talvez não, né, gente? Com certeza o teu professor de ensino religioso traga essa discussão para as aulas de ensino religioso, né, dessas religiões afro-brasileiras, como o candomblé, o respeito que se tem que ter a essas religiosidades e trabalhando também aí essas cidades sagradas que tem no mundo todo. Tudo bem? Então vamos refletir um pouquinho nessa atividade, a gente faz essa reflexão juntos, você vai anotar aí no teu caderno e a gente faz a correção quando a gente voltar aqui das nossas aulas. Muitas vezes a escrita da história nos leva a pensar que as sociedades africanas e até mesmo as sociedades indígenas no Brasil pré-colonial são sociedades atrasadas em relação às sociedades europeias do mesmo período. Então, o que o prof vai pedir para vocês? Escreva um parágrafo sobre o desenvolvimento das cidades africanas, em especial dos sudaneses, que é o que a gente está estudando nessa aula, antes da chegada dos europeus. Vou deixar um tempo na tela, responde no seu caderno, no retorno a gente faz essa correção e essa discussão juntos. Vamos lá?
Pessoal, então trouxe essa atividade para que a gente possa pensar, né? Pedi que vocês escrevessem um parágrafo sobre o desenvolvimento das cidades africanas, em especial dos sudaneses, antes da chegada dos europeus, a partir do que a gente já estudou até agora e das discussões que nós fizemos, criando este paralelo, muitas vezes que nos leva erroneamente a acreditar que as cidades europeias eram mais desenvolvidas e urbanas que as cidades africanas. Então trago para vocês aqui uma proposta de resposta. Compartilhem a sua resposta com o seu professor, com seus colegas através do Classroom, façam essa interação. E eu trago aqui para vocês que as cidades sudanesas, em especial as da etnia Iorubá, eram marcadas pela urbanidade, então eram cidades urbanas. As cidades com ruas e avenidas bem construídas e uma intensa movimentação comercial, contrariando essa ideia, essa visão, né, de atraso em relação aos países europeus. Então, quando a gente se propõe a fazer esses estudos e pensar o continente africano antes da chegada dos europeus, né, das etnias, ter essa ideia e trabalhar e discutir e defender de que havia uma cidade, reinos, né, prósperos, economicamente organizados, urbanos, que estavam, inclusive, pensando nesse paralelo, nessa relação que a gente estabeleceu com a Europa feudal, de que estavam, inclusive, mais avançados, né? Porque eram cidades constituídas com uma população urbana, organizada, né? Com uma arquitetura e uma engenharia que permitia o deslocamento dessas pessoas através dessas cidades. Tá bom? O mesmo acontecia muitas vezes com as sociedades pré-colombianas aqui na América, que também tinham o seu desenvolvimento. Então, os iorubás no Brasil, né? Foi a partir do século XIX, ali quando começa o século XIX, 1801, né? Quando os muçulmanos se expandiram para as cidades sudanesas. Então, a gente também já estudou em alguns momentos sobre os muçulmanos, né, a criação da religiosidade muçulmana, ainda lá no século VI, século VII, e depois a expansão dos muçulmanos também para o continente africano. Então, quando os muçulmanos se expandiram para as cidades sudanesas, os iorubás, né, que foram conquistados, eles foram trazidos para o Brasil como escravos, né, entraram principalmente pelo Porto de Salvador, em um movimento que ficou conhecido como Ciclo da Mina, ou Ciclo de Benim e de Daomé. Então, esses africanos vão ser trazidos para o Brasil a partir do momento em que os muçulmanos se expandem, conquistam seus territórios, né, e tornam esses povos conquistados como prisioneiros de guerra e vai fazer desses povos uma mercadoria, né, algo a ser comercializados e vão ser trazidos aqui para o Brasil nesse ciclo conhecido como ciclo da Costa da Mina ou ciclo de Benim, de Daomé, que eram as regiões africanas onde esses povos estavam, como a gente viu lá no nosso mapa. Aqui no Brasil, né, trago essa foto muito bonita da Margareth Menezes, uma cantora baiana, aqui com Olodum, né? Então, nas artes, em especial na música, a matriz iorubá é muito vista, muito percebida aqui no Brasil, em especial na cidade de Salvador, que foi a cidade para onde esses negros, em sua maioria, foram trazidos para serem escravizados. E lá na cidade de Salvador também tem o bloco Olodum e Leaê, que fazem uso desses tambores que remetem a essa cultura iorubá que foi trazida da África para o Brasil. Depois vocês procurem aí a Margareth Menezes, escutem as músicas, né, ela cantando com o grupo Olodum, para a gente entender um pouco desses ritmos que foram trazidos aí para o Brasil. Então, aqui nessa atividade, gente, vem aqui com o prof e vamos fazer junto, né? Quando se deu a entrada dos iorubás no Brasil e por qual região? Acabamos de discutir isso, eu tenho certeza que você vai responder esse exercício de uma forma bem tranquila, hein? Letra A, no século XIX pela cidade de Salvador. Letra B, no século XIX pela cidade de Santos. Letra C, no século XVI pela cidade de Salvador. Ou no século XX pela cidade de Paranaguá. Tempo na tela. Vamos lá, vou deixar aí vocês para responderem o exercício.
Pessoal, vamos aqui para a gente fazer a nossa correção? Então, ali, ó, quando se deu a entrada dos Yorubás no Brasil e por qual região, né? Acabamos de discutir isso nas nossas aulas, você tem também no seu livro de história. Então, se deu ali no século XIX, pela cidade de Salvador, a partir aí da conquista dessas regiões pelos povos muçulmanos que estavam se expandindo pela África. Dominaram esses povos e trouxeram esses povos, né, para serem escravizados, enviaram esses povos para serem escravizados aqui no Brasil. Eu trago aqui para vocês uma representação de uma religião afro-brasileira, de matriz africana, que é o candomblé, e algumas dos deuses é uma religião politeísta, né? A religião do candomblé. Isso significa que ela tem vários deuses. Acredito que o professor de ensino religioso também faça essa discussão com vocês, né? De religiões monoteístas, de religiões politeístas. E a religião do candomblé, muito presente na cidade de Salvador, lá no estado da Bahia, e trago aí essa imagem dessas entidades, né? Chamo a atenção de vocês para essa entidade aqui coberta de palha, o nome dela é Omolu, e ela é uma entidade que eles cultuam em tempos de pandemia, em tempos de doença, né? Ele está coberto assim porque ele tem ele está com uma epidemia, na época em Salvador chamavam de bexiga, né? Porque faziam umas bolhas na pele da pessoa. E durante períodos de pandemia, essa entidade conhecida como Omolu, ela é cultuada para que Omolu leve a epidemia embora da região, tá bom? Então é uma religiosidade que temos aqui no Brasil, sofre preconceito religioso por ser uma religião de matriz africana, trazida pelos Yorubás para o Brasil e que merece o nosso respeito, assim como todas as outras religiões. Aqui eu trago para vocês o acarajé, que é um prato típico, né? Essa foto bonita aqui do acarajé. Então ele é uma especialidade gastronômica das culinárias africana e afro-brasileira. Foi uma comida que os africanos trouxeram aqui para o Brasil, era consumido na senzala e hoje é um prato típico do Brasil, é um patrimônio da cidade de Salvador, do estado da Bahia, que é o acarajé, que é um bolinho de feijão, né? Um bolinho feito de massa de feijão fradinho, né, socam ali, fazem essa massa desse bolinho com cebola, sal e ele é frito no óleo de dendê. Então a gente tem aqui o acarajé, depois eles recheiam esse prato, né, delicioso, que é um prato da culinária baiana e que é uma herança cultural que foi trazida pelos africanos, né? Inclusive o ofício de baiana do acarajé, ele é considerado um patrimônio também do estado da Bahia. Tudo bem? Pessoal, trago aqui essa herança cultural fantástica que são os griots, ou griotes, se vocês assim preferirem. É o indivíduo que na África tem por vocação transmitir e preservar as histórias, conhecimentos, canções e mitos do seu povo. Aqui no Brasil, a profissão de contar essas histórias, ela é conhecida como uma herança negra. Então lembra que o prof disse lá no início da aula que os reinos africanos, em sua maioria, não têm um livro sagrado escrito, né, da sua religiosidade? Então, quem é responsável de fazer essa transmissão oral do conhecimento religioso, né, dos hábitos, da história do seu povo na África, que é uma figura muito cultuada nesses reinos africanos, é o griot. Então, é ele que tem essa vocação de transmitir esses conhecimentos, né? E a gente incorporou esses griots, né, essa contação, não só de histórias, né, mas de contar essa cultura, numa herança cultural brasileira. Muitas vezes, quando seus avós, os seus pais remete essa afetividade, essa herança, essa história, lembra de um lugar, né? Às vezes vocês estão passeando com a família e daí, olha, aqui onde hoje tem essa construção, há anos atrás, era um campo de futebol, onde o meu avô jogava futebol, onde os seus pais iam para fazer alguma prática de esporte, ou eram locais que eram destinados a outras atividades. Então essa contação dessas histórias, desses costumes que é transmitido, né, muitas vezes dentro das nossas casas, é um costume que vem do continente africano, que vem com os griots, né? Então todo aquele código que a gente tem dentro da casa da gente, de respeito, de pedir bênção para o pai, para a mãe, para a madrinha, e essas tradições, esses costumes orais, ela é conhecida como uma herança negra, da qual a gente tem muito orgulho aqui no Brasil, como todas essas heranças que a gente tem aprendido na aula de história até hoje.
A partir então desses estudos realizados na aula de hoje, nos seus conhecimentos, quais são essas heranças culturais africanas de origem iorubá que a gente encontra no nosso dia a dia? Vou deixar um tempo na tela para vocês, responde e a gente volta para fazer essa discussão. Tudo bem? Pessoal, então aqui, fazendo a correção da nossa atividade, né? Quais as heranças culturais de origem africana, em especial aí os povos iorubás, a gente encontra no nosso dia a dia, né? Eu acredito que vocês fizeram essas reflexões, anotaram a resposta. Trago aqui uma possibilidade, né? Em danças, na música, né? Principalmente essa musicalidade baiana, como a gente viu com o grupo Olodum e outros cantores, na religiosidade do candomblé, nesse sincretismo religioso, que é quando a gente mistura essas religiões, a gente vai discutir isso na próxima aula, na alimentação, como o acarajé, que a gente acabou de ver, e também nas palavras de língua portuguesa de origem africana, que a gente vem discutindo
aprendendo aí ao longo dessas 2 últimas aulas, né? Trago aqui para vocês a capoeira, que acredito que muitos de vocês praticam, aprenderam aí nas aulas de educação física também a falar sobre a capoeira, a dança, o jogo da capoeira, que foram trazidos pelos escravos e é de origem africana e é uma herança cultural brasileira. E daí o que a gente aprendeu na aula de hoje, né, para a gente fazer esse feedback? A origem dos africanos trazidos para o Brasil, a região da qual esses africanos faziam parte, da costa ocidental à África Central, e a herança cultural, principalmente dos povos iorubás, dos povos sudaneses aqui no Brasil, tá bom? Me despeço de vocês. Agradeço ao Tiago, que está aqui fazendo a interpretação em Libras, a equipe que grava aqui com a gente. Fiquem com Deus, um abraço muito grande, um abraço para o pessoal ali da região norte, vai de novo um abraço para Londrina, Apucarana, e até a próxima aula de História. Um beijo do prof, gente. Fiquem bem.